A chuva caía fina sobre São Paulo quando Clara Monteiro atravessou o portão lateral do cemitério, segurando um guarda-chuva preto que parecia grande demais para seus ombros magros. Ninguém da família Valente a esperava junto ao mausoléu de mármore. E isso não a surpreendia. Desde criança, ela aprendera que certos lugares tinham portas visíveis e invisíveis, e que as invisíveis eram sempre mais difíceis de atravessar. Ainda assim, naquele fim de tarde frio, Clara caminhou com a postura ereta de quem carregava uma dor antiga, sem permitir que ela a dobrasse. O enterro de Augusto Valente havia terminado 1 hora antes. Mas Clara chegara tarde de propósito. Ela não queria disputar espaço com olhares de desprezo, nem ouvir cochichos sobre a filha que ninguém reconhecia. Preferia encontrar o túmulo quando as flores ainda estivessem frescas e os discursos já tivessem desaparecido no vento. Ao se aproximar, viu coroas enormes com fitas douradas, nomes de bancos, construtoras, políticos, associações empresariais. Para o mundo, Augusto fora um império em forma de homem. Para Clara, ele fora uma pergunta que nunca encontrou resposta inteira. Ela parou diante da lápide provisória e respirou fundo. O cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume caro das flores, criando uma doçura quase sufocante. Clara não chorou. Os olhos estavam secos, mas por dentro havia uma maré de lembranças que subia sem pedir licença. Viu a mãe, Elissa, costurando até tarde em uma casa simples. Viu cartas sem resposta, aniversários vazios, promessas feitas em voz baixa por um homem elegante que aparecia como visita e desaparecia como culpa. Augusto nunca a assumira publicamente, mas nunca deixara de procurar. Lá em segredo, durante anos, ele enviara dinheiro que Elisa recusava quando podia e aceitava quando a comida faltava. Depois, quando Clara se tornou adulta, Augusto passou a enviar problemas em vez de presentes, planilhas sem assinatura, relatórios incompletos, perguntas sobre contratos que não fechavam, números que sangravam por dentro. Clara respondia com precisão, apontava riscos, sugeria caminhos, desmontava fraudes silenciosas. Ele dizia que ela tinha o olhar de quem não se deixava enganar pelo brilho da superfície. Ela ouvia aquilo com cautela, porque elogios de pais ausentes sempre vinham tarde demais. Naquela tarde, Clara abriu a bolsa e retirou um envelope pequeno, já gasto nas bordas. Dentro havia uma fotografia antiga de Elisa, sorrindo diante de uma janela azul, antes que o nome Valente lhe trouxesse vergonha e solidão. Clara colocou a foto entre as flores, protegida pela aba de uma coroa branca. Não disse nenhuma oração. Apenas encarou o nome de Augusto e pensou que a morte, ao contrário da vida, finalmente obrigava todos a ficarem no mesmo lugar. Depois virou-se para ir embora, mas ouviu passos firmes no cascalho atrás dela. Era Henrique Duarte, o advogado particular de Augusto, um homem de cabelos grisalhos, terno escuro e expressão fatigada. Clara o conhecia apenas de 2 reuniões discretas, ambas em salas sem janelas, onde ele falara pouco e observara muito. Henrique parou a uma distância respeitosa, segurando uma pasta de couro contra o peito. Havia algo em seu rosto que não era apenas condolência, era preocupação, talvez até urgência. Clara percebeu antes que ele dissesse qualquer palavra. Essa sempre fora sua habilidade mais temida. Enxergar a intenção antes que ela vestisse uma frase. Senhorita Monteiro, ele disse em voz baixa. Agradeço por ter vindo. Clara fechou o guarda-chuva, pois a chuva havia diminuído até virar uma poeira úmida no ar. Eu vim por minha mãe, respondeu ela. Henrique assentiu, como se aquela resposta confirmasse algo que Augusto já lhe dissera. Amanhã pela manhã haverá a leitura do testamento na residência Valente. Sua presença é necessária. Clara sustentou o olhar dele por alguns segundos. Necessária é uma palavra forte. Doutor Henrique, naquela casa, minha presença sempre foi tratada como inconveniente. Henrique apertou a pasta com os dedos, e Clara notou a tensão em suas articulações. Justamente por isso, ele respondeu. O senhor Augusto deixou instruções claras. Não será uma manhã simples.
Ela quase sorriu, mas não havia humor suficiente dentro dela. Nada relacionado aos Valente é simples. O advogado inclinou levemente a cabeça, evitando acrescentar o que claramente sabia. Clara compreendeu que havia segredos prestes a abandonar gavetas trancadas. Mesmo assim, agradeceu com formalidade, despediu-se e saiu pelo portão lateral, levando consigo a sensação de que o túmulo recém-fechado ainda falava. Na manhã seguinte, a mansão Valente brilhava sob um sol indecente, como se o luto fosse apenas uma exigência social já cumprida. A casa ficava no alto de uma rua arborizada, cercada por muros cobertos de trepadeiras cuidadosamente podadas. Clara chegou de táxi, vestindo um vestido cinza simples e sapatos baixos. O porteiro hesitou ao vê-la, procurando seu nome em uma lista com a lentidão de quem esperava encontrar um erro. Ela não protestou, apenas aguardou, imóvel, até que o rádio confirmou sua entrada com uma voz seca vinda da casa principal. No salão, o mármore claro refletia a luz dos lustres, e o silêncio era feito de porcelana, dinheiro e rancor. Beatriz Valente estava sentada no sofá central, vestida de preto impecável, com pérolas no pescoço e tristeza disciplinada no rosto. Ao lado dela, Ricardo Valente falava com 2 diretores do grupo, gesticulando como se já ocupasse oficialmente o trono do pai. Helena, a filha mais nova, mexia no celular com impaciência elegante. Quando Clara entrou, todas as conversas diminuíram, não por respeito, mas pela curiosidade cruel que antecede uma humilhação anunciada. Ricardo foi o primeiro a sorrir. Era alto, bonito, de uma maneira dura, com o queixo erguido de quem nunca precisou pedir permissão. Clara Monteiro, ele disse, pronunciando o sobrenome dela como se fosse uma mancha no tapete. Confesso que não imaginei que você teria coragem de aparecer. Clara aproximou-se sem pressa e parou diante do grupo. Recebi convocação formal do advogado. Ricardo riu pelo nariz. Convocação não é convite. Beatriz ergueu os olhos, frios como vidro polido, e acrescentou que algumas pessoas confundiam obrigações legais com pertencimento familiar. Clara não respondeu de imediato. Ela olhou para Beatriz e reconheceu a mulher que transformara sua infância em ausência, não com as próprias mãos, talvez, mas com telefonemas interrompidos, portas fechadas, secretárias instruídas a mentir. Senhora Valente, disse Clara, com uma calma que irritou todos na sala. Não vim procurar pertencimento. Vim cumprir uma formalidade. Helena soltou uma risada breve. Que sensato. Assim evitamos constrangimentos desnecessários. Ricardo aproximou-se um passo. Espero que também seja sensata quando descobrir que papai não lhe devia nada além do silêncio que generosamente manteve. A frase atingiu Clara em algum lugar antigo, mas seu rosto não se moveu. Ela aprendera cedo que certas pessoas procuravam lágrimas como cães farejando sangue. Se chorasse, confirmaria a fraqueza que desejavam. Se gritasse, seria chamada de desequilibrada. Então permaneceu quieta, medindo a sala, as expressões, a disposição dos assentos, a ausência de alguns nomes importantes. Havia diretores demais para uma simples leitura familiar. Havia testemunhas demais para uma esmola. Henrique Duarte entrou minutos depois, acompanhado por 2 assistentes e uma tabeliã de expressão severa. O ar mudou imediatamente. Todos tomaram seus lugares em torno da mesa comprida da biblioteca, onde Augusto guardava primeiras edições, contratos históricos e fotografias de inaugurações. Clara ficou na extremidade, afastada dos demais. Como uma nota de rodapé indesejada, Henrique abriu uma pasta grossa, conferiu documentos, cumprimentou os presentes e explicou que a leitura seguiria a vontade expressa do falecido. Ricardo reclinou-se na cadeira. Confiante, Beatriz manteve as mãos unidas sobre o colo. Helena parecia entediada. Clara observava a caneta de Henrique, que tremia quase imperceptivelmente quando ele assinou o termo de abertura. Os primeiros itens foram previsíveis. Joias pessoais para Beatriz. Obras de arte para Helena.
propriedades de veraneio divididas entre os filhos reconhecidos, doações a fundações e funcionários antigos. Cada anúncio provocava pequenos movimentos de satisfação contida. Ricardo recebeu carros, fazendas e uma coleção de relógios que pertencera ao avô. Ele aceitou tudo com uma inclinação de cabeça, como quem recolhe apenas migalhas antes do prato principal. Clara ouviu em silêncio, sem esperar nada. Talvez Augusto tivesse deixado uma carta, talvez algum objeto de Elisa, talvez apenas outra prova de sua covardia tardia. Quando Henrique chegou à parte empresarial, Ricardo endireitou a postura. Os diretores também ficaram mais atentos. O advogado limpou a garganta e passou para um envelope lacrado, separado dos demais, por uma fita azul escura. Beatriz franziu a testa. Que enveloppe est? Henrique. Ele não respondeu diretamente. Limitou-se a romper o lacre diante da tabeliã. Retirou 3 folhas e respirou fundo antes de ler. Clara percebeu que a sala inteira entrava em uma espécie de suspensão. Até o ar-condicionado parecia ter diminuído o som, como se a casa aguardasse uma sentença, por determinação livre, consciente e reiterada de Augusto César Valente. Henri Cleux. A totalidade das ações ordinárias que asseguram o controle do Grupo Valente, bem como os direitos de voto vinculados às empresas estratégicas, fundos patrimoniais, imóveis corporativos e reservas de governança, será transferida integralmente a Clara Elisa Monteiro, minha filha biológica, reconhecida neste ato para todos os fins sucessórios e societários. Durante alguns segundos, ninguém se mexeu. A frase parecia grande demais para a sala. Clara sentiu o chão firme sob os pés, mas todo o resto perdeu contorno. Ricardo levantou-se tão rápido que a cadeira bateu contra a estante. Isso é uma fraude. Beatriz ficou pálida. Não como quem recebe uma surpresa, mas como quem vê um segredo escapar vivo. Helena deixou o celular cair sobre a mesa. Os diretores trocaram olhares inquietos. Clara continuou sentada, as mãos sobre o colo, os dedos frios. Henrique prosseguiu, com a voz mais firme. O documento foi registrado, validado por junta médica, quanto à lucidez do Sr. Augusto e acompanhado de gravações, atas e pareceres independentes. Qualquer contestação seguirá o rito legal previsto. Ricardo apontou para Clara como se ela tivesse invadido a sala armada. Você fez isso. Você se aproximou dele no fim, explorou a culpa de um velho doente e arrancou o que nunca seria seu. Clara ergueu os olhos devagar. Eu não arranquei nada de ninguém. Você deveria perguntar por que seu pai considerou necessário proteger o grupo de todos vocês. A resposta caiu com a precisão de uma lâmina. Beatriz levantou-se. E pela primeira vez, sua máscara de elegância rachou. Cuidado com o que insinua. Manina, você ainda está nesta casa por tolerância. Clara sentiu uma calma estranha nascer por baixo da dor. Durante muitos anos, imaginara aquele salão como um tribunal onde sempre seria ré. Agora compreendia que a disposição invisível havia mudado. Não era vitória. Não ainda. Era apenas o início de uma guerra em que todos já haviam escolhido suas armas. Henrique entregou a ela uma cópia autenticada do testamento e outro envelope menor, endereçado com a letra trêmula de Augusto. Clara segurou o papel sem abrir. O peso parecia absurdo. Não era apenas dinheiro, era controle, memória, culpa e responsabilidade comprimidos em poucas folhas. Beatriz exigiu falar a sós com Henrique, mas ele recusou com polidez profissional. Ricardo telefonou para alguém, falando baixo e rápido, usando palavras como liminar, imprensa, conselho e incapacidade. Helena chorava sem lágrimas, mais ofendida pela perda de status do que pela morte do pai. Clara percebeu que nenhum deles mencionou Augusto como homem, apenas como fonte de patrimônio. Aquilo a feriu de maneira inesperada. Ela mesma tinha razões para julgá-lo, mas ainda assim guardava lembranças de sua voz cansada, de suas mãos manchadas de idade, de pedidos de desculpa que nunca amadureceram em coragem. Quando a confusão cresceu, Henrique pediu ordem e anunciou a cláusula de transição. Clara teria acesso imediato
aos relatórios de governança, às senhas corporativas supervisionadas e ao gabinete executivo, enquanto a administração provisória deveria prestar contas em 48 horas. Ricardo riu alto, incrédulo. Você acha que essa mulher vai comandar um grupo com bancos, obras internacionais e milhares de funcionários? Ela mal sabe se vestir para uma reunião de família. Alguns diretores baixaram os olhos, constrangidos. Mas ninguém o repreendeu. Clara fechou o envelope de Augusto entre os dedos e se levantou. Eu sei ler balanços. Ricardo, sei identificar dívida escondida em subsidiária, contrato inflado por empresa de fachada e provisão manipulada para enganar auditor. Sei também reconhecer desespero quando ele se disfarça de insulto. A sala congelou novamente. Um dos diretores, Álvaro Mendes, desviou o olhar depressa demais. Ricardo perdeu o sorriso por um instante. Apenas um. Foi suficiente para Clara entender que havia tocado em um nervo verdadeiro. Beatriz notou o mesmo e interveio. Isto é ridículo. Uma bastarda não se transforma em presidente por decorar meia dúzia de termos técnicos. Clara caminhou até a janela da biblioteca. Do lado de fora, jardineiros aparavam arbustos, como se nada dentro da casa pudesse alterar o desenho perfeito do jardim. Ela pensou em Elisa lavando roupas de vizinhas para pagar sua escola. Pensou nas noites em que estudara números enquanto outras meninas planejavam festas. Pensou em cada porta fechada que a obrigara a construir uma chave por conta própria. Quando se virou, sua voz estava baixa, mas todos a ouviram. Eu não preciso que me chamem de presidente hoje. Preciso apenas que cumpram a lei. Henrique confirmou que uma reunião do conselho seria marcada naquela semana. Ricardo protestou outra vez, agora falando em manipulação. Escândalo. Vergonha pública. Beatriz permaneceu em silêncio, avaliando Clara como se a visse pela primeira vez, não como um erro do marido, mas como uma ameaça concreta. Helena pegou o celular e começou a digitar furiosamente. Clara sabia que em poucas horas seu nome estaria nos grupos certos, acompanhado de palavras como oportunista, filha ilegítima, fraude emocional. A família Valente dominava salões, jornais e gabinetes. Ela dominava algo menos visível, mas talvez mais perigoso. Paciência. Ao fim da reunião, Henrique acompanhou Clara até o corredor. A mansão parecia maior agora. Não por luxo, mas por hostilidade. O advogado falou em tom baixo. Seu pai deixou uma carta explicando parte das razões. Há coisas no grupo que a senhora precisa saber antes de assumir qualquer posição pública. Clara encarou o envelope ainda fechado. Ele teve anos para me explicar coisas. Doutor. Henrique aceitou a censura sem tentar defendê-lo. Teve. Sim. E falhou em muitas. Mas talvez tenha tentado impedir que a falha final destruísse mais gente do que já destruiu. Antes que Clara respondesse, Ricardo apareceu no alto da escada, acompanhado de Álvaro Mendes. O rosto dele já não exibia indignação descontrolada, mas uma frieza calculada. Aproveite seu teatro enquanto pode. Clara. Meu pai podia estar lúcido no papel, mas todos saberão que uma mulher ressentida o cercou no fim para roubar uma família inteira. Ela olhou para ele sem recuar. Roubo costuma deixar rastros. Sugiro que você escolha bem quais rastros quer discutir em público. Álvaro empalideceu. Ricardo percebeu e apertou a mandíbula, irritado por perder o controle diante de uma frase. Clara saiu da mansão sem olhar para trás. No jardim, o sol batia sobre as pedras brancas e o ar cheirava a grama recém-cortada. O táxi ainda não chegara. Então ela caminhou até a calçada, segurando os documentos contra o peito. Não havia triunfo em seu rosto, apenas a concentração de quem acabara de receber uma chave e descobrira que a porta aberta dava para um incêndio. Quando entrou no carro, pediu ao motorista que seguisse para casa. Só então permitiu que suas mãos tremessem. Não de medo, mas de uma raiva muito antiga, procurando forma. Seu apartamento ficava no 10º andar de um prédio simples, com corredores estreitos e vizinhos que se cumprimentavam pelo nome. Clara trancou a porta, tirou os sapatos e colocou a pasta sobre a mesa da cozinha. Durante alguns minutos,
Ficou apenas olhando para o envelope de Augusto. A letra dele parecia menor do que na memória. Por fim, abriu-o com cuidado. Havia 3 folhas manuscritas e uma chave prateada presa por fita adesiva. A primeira frase não pedia perdão. Isso a surpreendeu. Dizia apenas que, se ela estivesse lendo aquilo, a verdade finalmente não cabia mais em silêncio. Augusto escrevera que o grupo estava doente. Havia anos. Não de prejuízo comum, nem de decisões ruins, mas de corrupção organizada por pessoas que acreditavam estar acima de qualquer consequência. Ele descobrira tarde demais que Ricardo usava contratos de infraestrutura para desviar recursos, que Beatriz encobria operações por meio de fundações sociais, que diretores fiéis à família falsificavam pareceres e calavam funcionários com ameaças elegantes. Augusto confessava ter sido covarde. Primeiro por proteger o nome Valente. Depois, por temer que reconhecer Clara a colocasse na mira daqueles que ele mesmo alimentara com poder. Clara leu sem piscar. Mas cada linha acendia uma lâmpada em corredores escuros de sua memória. As perguntas enviadas por Augusto, os relatórios incompletos, os telefonemas interrompidos quando alguém entrava na sala dele. Ele não buscava apenas conselhos. Estava deixando migalhas para que ela aprendesse o mapa do labirinto. Na segunda folha, ele afirmava que escolhera Clara por confiar em sua competência e em sua integridade. A frase a feriu mais que os insultos de Ricardo. Ser escolhida depois de ser negada era uma forma cruel de reconhecimento. Na última página, Augusto mencionava a chave. Ela abriria um cofre em uma agência discreta, onde estavam documentos, gravações e nomes de pessoas que poderiam ajudá-la. Advertia que Ricardo reagiria com brutalidade social antes de qualquer violência direta, que Beatriz tentaria transformá-la em usurpadora, que aliados sorririam enquanto destruíam provas, e terminava com palavras que Clara leu 3 vezes. Não lhe deixo um império como presente. Deixo como reparação e como pedido de coragem. Se não puder me perdoar, ao menos salve o que ainda não foi contaminado. Clara colocou a carta sobre a mesa e caminhou até a janela. A cidade continuava acesa, indiferente, com seus prédios, sirenes distantes e vidas sobrepostas. Ela pensou na menina que esperava o pai em aniversários, na adolescente que fingia não se importar quando colegas perguntavam por seu sobrenome, na mulher que aprendera a vencer sem palco. Nenhuma delas desejara um império. Desejaram, talvez, uma explicação, uma presença, uma verdade simples. Agora a verdade chegava, vestida de herança bilionária, cercada de inimigos e responsabilidades que poderiam esmagar alguém menos preparado. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Clara atendeu sem falar. Do outro lado, uma voz feminina, nervosa, perguntou se era ela a nova controladora do Grupo Valente. Clara não confirmou. Apenas pediu que a mulher se identificasse. Meu nome é Mariana Rocha, disse a voz. Trabalhei na contabilidade do grupo até ser demitida por justa causa inventada. Seu pai me procurou antes de morrer. Ele disse que, se a senhora recebesse a carta, talvez eu ainda tivesse uma chance de entregar o que guardei. Clara fechou os olhos por um segundo. O incêndio acabara de ganhar nome. Onde você está? Perguntou Clara. Mariana hesitou, como se cada palavra pudesse ser ouvida por paredes distantes. Em um lugar seguro por enquanto, mas não por muito tempo. Ricardo sabe que existem cópias. Clara olhou para a chave prateada sobre a mesa, para a carta de Augusto, para a própria imagem refletida no vidro escuro da janela. A mulher no reflexo parecia cansada, mas não quebrada. Então escute com atenção. Mariana, ela disse, não me envie nada pelo telefone. Amanhã cedo encontraremos um modo limpo de conversar. E não fique sozinha esta noite. Depois de desligar, Clara permaneceu imóvel por alguns instantes. O medo estava ali, verdadeiro, correndo sob a pele como água fria. Mas acima dele havia uma lucidez quase severa. A família Valente havia passado a vida chamando-a de resto, erro, bastarda inútil, sombra, sem lugar.
Nunca se preocuparam em saber o que uma sombra observava enquanto todos se exibiam sob a luz. Clara recolheu os documentos. Separou a carta. Fotografou cada página e guardou a chave em um compartimento oculto da bolsa. Pela primeira vez em muitos anos, ela entendeu que a ausência também treinava. Na mansão, naquela mesma noite, Ricardo quebrou um copo contra a parede da biblioteca. Beatriz não se assustou. Estava sentada diante da lareira apagada, com o rosto rígido e os olhos atentos. Álvaro Mendes falava baixo ao telefone, tentando localizar cópias, registros, fragilidades. Helena reclamava que a imprensa já começava a enviar mensagens. Ricardo caminhava de um lado para outro, dominado por uma fúria que não encontrava alvo suficiente. Aquela garota não vai durar uma semana, ele disse. Beatriz ergueu a taça intacta e respondeu com frieza. Não a subestime como seu pai subestimou a culpa. Ricardo parou. O silêncio entre mãe e filho revelou uma intimidade feita de pactos velhos. Beatriz sabia mais do que dizia. E Ricardo também. O problema não era apenas o testamento, era o que Augusto poderia ter deixado junto com ele. Se Clara fosse apenas uma herdeira inesperada, seria destruída com manchetes e ações judiciais. Mas se fosse uma herdeira preparada, se tivesse aprendido a ler as veias ocultas do grupo, então cada ataque poderia abrir uma ferida neles mesmos. Beatriz compreendeu isso antes de Ricardo, e por isso seu medo era mais disciplinado. No apartamento, Clara não dormiu. Passou a madrugada organizando nomes, datas e lembranças em um caderno de capa azul. Anotou perguntas sobre contratos, fundos, fundações, diretores, advogados auxiliares, auditorias engavetadas. Não havia espaço para sentimentalismo naquela primeira noite. Embora a dor estivesse sentada ao seu lado como uma visita antiga, ao amanhecer, ela tomou café sem açúcar. Vestiu uma camisa branca. Prendeu o cabelo e olhou mais uma vez para a fotografia da mãe que mantinha na estante. Elisa sorria, como quem ainda acreditava que a dignidade podia sobreviver a qualquer humilhação. Clara tocou a moldura com a ponta dos dedos. Não prometeu vingança. Vingança era pequena demais para o tamanho do que começava. Prometeu verdade, que era mais difícil, mais lenta e mais perigosa. Depois pegou a bolsa, conferiu a chave, a carta e os documentos, e saiu antes que o prédio acordasse inteiro. Na rua, o sol nascia pálido entre os edifícios, e São Paulo parecia prender a respiração. Em algum lugar da cidade, Mariana esperava. Em algum escritório blindado, Ricardo planejava sua queda, e Clara, enfim reconhecida, caminhava para a guerra que herdara. Clara chegou ao centro financeiro antes das 8 da manhã, quando as fachadas de vidro ainda refletiam o céu esbranquiçado e os funcionários atravessavam as catracas com passos apressados. O edifício principal do Grupo Valente erguia-se como uma torre de certeza no meio da avenida, mas ela sabia que certezas muito brilhantes costumavam esconder rachaduras. Na recepção, seu nome provocou um silêncio breve. 2 atendentes trocaram olhares. Um segurança levou a mão ao rádio, e Clara esperou sem demonstrar impaciência. Como se já conhecesse cada pequena cerimônia de exclusão, Henrique Duarte apareceu 10 minutos depois, acompanhado de uma mulher jovem com crachá provisório e uma pasta de documentos. Doutora Clara, disse ele, escolhendo o título com cuidado diante dos curiosos. A sala de transição está preparada no 22º andar. Clara percebeu o efeito da palavra doutora no rosto dos funcionários. Alguns baixaram a cabeça com respeito repentino. Outros fingiram procurar algo em telas apagadas. Ela não corrigiu Henrique. Não era vaidade. Naquele prédio, cada sílaba carregava posição. E ela não podia começar a guerra aceitando ser chamada de favor. O elevador subiu em silêncio, pelas paredes espelhadas. Clara viu sua própria imagem dividida em ângulos frios. Camisa branca, blazer grafite, cabelos presos, bolsa simples. Nenhum adorno que pedisse atenção. Henrique observava os números dos andares, mas sua atenção denunciava que o dia já começara pior do que ele dizia. Ao chegarem, encontraram a sala de transição
Cercada por assessores que fingiam organização, havia caixas fechadas, computadores bloqueados e um buquê de flores brancas sobre a mesa, acompanhado de um cartão sem assinatura. Clara leu apenas uma frase: "Seu lugar não é aqui." Ela entregou o cartão a Henrique sem alterar a expressão. "Guarde isso com os demais registros." A mulher do crachá provisório, apresentada como Luísa Faria, engoliu em seco e anotou algo no tablet. Clara caminhou pela sala, examinando tomadas, câmeras, armários, pilhas de relatórios. O espaço havia sido escolhido para constrangê-la. Não era o gabinete de Augusto, nem uma sala executiva real, mas um lugar intermediário, emprestado, como se sua autoridade também fosse temporária. Clara pousou a bolsa na mesa e pediu as senhas de acesso aos relatórios consolidados dos últimos 5 anos. Luísa hesitou. Algumas permissões ainda dependem da diretoria de tecnologia. Clara sentou-se, cruzou as mãos e olhou para ela com serenidade. As permissões dependem do controle societário, não da gentileza da diretoria. Ligue para o responsável e informe que a recusa será registrada como obstrução. Henrique não sorriu, mas Clara percebeu o orgulho discreto em seus olhos. Luísa saiu para telefonar. Pela janela, a cidade parecia eficiente e indiferente. Lá embaixo, milhares de pessoas trabalhavam sem saber que, nos andares superiores, um império começava a tremer por dentro. Ricardo entrou sem bater meia hora depois, acompanhado por Álvaro Mendes e 2 homens de terno escuro que Clara reconheceu como advogados externos. Ele vestia confiança como se fosse armadura, mas havia olheiras sob seus olhos. A noite também não fora gentil com ele. "Clara", disse, fingindo cordialidade, "você está se instalando com uma rapidez impressionante para alguém que ontem dizia cumprir apenas formalidades." Ela levantou os olhos do relatório impresso. "Aprendo depressa." Ricardo apoiou as mãos na mesa dela, inclinando-se o suficiente para tentar dominar o espaço. "Então aprenda isto. Papel não governa a empresa." Clara fechou o relatório devagar. "Tem razão. Empresa é governada por informações, decisões e responsabilidade. Por isso pedi acesso integral aos dados." Álvaro tossiu, incomodado. Ricardo soltou uma risada curta. "Você não entende a escala do que está tocando. O grupo tem obras, bancos, credores, compromissos internacionais, acordos políticos. Uma assinatura errada e milhares pagam o preço." Clara sustentou o olhar dele. "É justamente por isso que preciso saber quem assinou o quê, por qual motivo e para benefício de quem." Um silêncio tenso surgiu. O primeiro golpe do dia havia acertado. Ricardo endireitou o corpo. "Você fala como auditora de empresa pequena." "Clara, isso aqui não é planilha de mercearia." Ela sentiu o insulto passar sem penetrar. Sua mãe dizia que a humilhação só virava veneno quando aceita como verdade. "Eu já vi mercearias mais transparentes que certos conglomerados", respondeu. Um dos advogados externos desviou os olhos para esconder reação. Ricardo percebeu e ficou vermelho. Henrique interveio, lembrando que a transição estava amparada por testamento validado e por instrumentos societários já comunicados aos bancos custodiantes. A palavra bancos irritou Ricardo ainda mais. Beatriz chegou pouco depois, envolta em perfume discreto e luto impecável. Diferente do filho, ela não desperdiçava energia com explosões. Entrou como quem visitava uma sala que ainda lhe pertencia por direito moral. "Minha querida", começou, e Clara sentiu a falsidade da expressão antes do som terminar. "A imprensa está agitada. Há repórteres perguntando sobre sua origem, sua relação com Augusto, sua formação. Seria prudente emitir uma nota simples, talvez dizendo que você respeitará a tradição da família enquanto tudo se esclarece." Clara percebeu a armadilha delicada. Tradição, naquele caso, significava submissão. "A nota será preparada depois que eu receber os documentos completos", respondeu Clara. Beatriz inclinou a cabeça, quase maternal. "Você não imagina como o mundo pode ser cruel com uma mulher colocada de repente em posição tão alta. As pessoas investigam roupas, sotaque,
Passado. Mãe. Especialmente mãe. O ar pareceu endurecer ao redor de Clara, mas sua voz saiu estável. Minha mãe não é vulnerabilidade de comunicação. É uma mulher morta que merece respeito. Pela primeira vez, Beatriz piscou mais devagar. Ricardo sorriu com maldade. Respeito se conquista. Clara. Não se herda. Antes do meio-dia. Os primeiros ataques apareceram nas telas. Sites de negócios falavam em crise sucessória. Colunistas insinuavam manipulação emocional de um empresário debilitado. Perfis anônimos publicavam fotos antigas de Clara saindo de prédios modestos, chamando-a de oportunista e filha secreta. Helena, habilidosa nas redes sociais, postou uma mensagem sobre famílias destruídas por ambição. Sem citar nomes. O veneno era elegante o suficiente para parecer dor. Luísa acompanhava tudo pálida, enquanto Henrique recomendava cautela. Clara leu cada manchete sem pressa, como quem mede a profundidade de um rio antes de atravessá-lo. No início da tarde, Mariana Rocha enviou uma mensagem por canal seguro, indicado por Henrique. O encontro foi marcado em uma cafeteria antiga perto da Estação Paraíso, longe dos restaurantes onde executivos valentes costumavam aparecer. Clara foi sozinha, contra a recomendação do advogado, mas avisou 2 pessoas de confiança e deixou instruções precisas. Mariana estava sentada ao fundo, usando óculos grandes e cabelo preso de qualquer jeito. Parecia mais jovem do que a voz ao telefone, mas seus olhos tinham a fadiga de quem passara meses olhando por cima do ombro. Você não se parece com eles, disse Mariana, antes de qualquer cumprimento. Clara tirou o casaco e sentou-se. Ainda não decidi se isso é elogio ou aviso. Mariana tentou sorrir, mas o medo venceu. É esperança. Trabalhei 7 anos na contabilidade central. Comecei conferindo despesas de obra. Depois fui para a conciliação de fundos. Quando encontrei pagamentos repetidos para consultorias que não entregavam nada, avisei meu chefe. 1 semana depois, minha senha foi bloqueada. 1 mês depois, disseram que eu havia adulterado dados. Clara ouviu sem interromper. Pessoas assustadas entregam verdades em ordem torta. Mariana abriu uma pasta simples e retirou folhas dobradas. Não trouxe arquivos digitais. Eles rastreiam tudo. Aqui estão nomes de empresas, datas e códigos internos. Seu pai me procurou depois da minha demissão. Eu não confiei nele no começo. Achei que queria comprar meu silêncio. Clara sentiu um aperto no peito, mas manteve a atenção nos documentos. E depois ele chorou. Não como homem poderoso, como alguém que percebeu tarde demais que a casa pegou fogo enquanto ele admirava a pintura das paredes. Mariana abaixou a voz. Ele tinha medo do próprio filho. A frase ficou entre as duas como uma pedra. Clara examinou a lista. Reconheceu números que Augusto lhe enviara meses antes, disfarçados em perguntas técnicas. Algumas empresas tinham nomes comuns demais, quase preguiçosos. Outras apareciam ligadas a fundações sociais administradas por Beatriz. Uma sequência de transferências passava por projetos de moradia popular nunca concluídos. Clara sentiu a indignação crescer. Não como chama descontrolada, mas como ferro aquecido. Pessoas tinham perdido casas, empregos, indenizações. Aquilo não era disputa de herança. Era uma máquina de tirar dos vulneráveis para alimentar sobrenomes respeitáveis. Mariana contou que um engenheiro chamado Estevão havia tentado denunciar superfaturamento em obras de saneamento. Fora, transferido, isolado e finalmente acusado de vender informações a concorrentes. Uma assistente jurídica desaparecera do setor após questionar contratos assinados com datas retroativas. 2 fornecedores pequenos faliram esperando pagamentos que constavam como quitados. Clara anotou tudo em código próprio, sem fotografar nada. Mariana percebeu e perguntou se ela confiava mesmo em vencer. Clara guardou a caneta. Não estou pensando em vencer. Estou pensando em construir um caso que não dependa da minha reputação, porque eles tentarão destruir, lá primeiro. Quando voltou ao edifício Valente, a recepção já a observava com uma mistura nova de curiosidade e temor. Na sala de transição,
Luísa informava que a diretoria de tecnologia liberara acesso parcial. Repetiu Clara. Luísa ficou imóvel. Foi o termo usado. Clara pegou o telefone e pediu ligação com o diretor responsável. A conversa durou 4 minutos. Ela não levantou a voz. Não ameaçou além do necessário. Não usou frases grandiosas. Apenas citou cláusulas, horários, responsabilidades pessoais e consequências documentais. 20 minutos depois, os acessos integrais começaram a aparecer na tela. Henrique entrou no fim da tarde, trazendo a ata da próxima reunião do conselho. Ricardo pedira a inclusão de pauta sobre capacidade técnica e estabilidade emocional da nova controladora. Clara quase riu. Estabilidade emocional era o nome que homens davam à obediência feminina quando percebiam que a obediência não viria. Henrique esperava irritação, mas ela apenas pediu os currículos dos conselheiros. Suas relações com empresas fornecedoras e o histórico de votos dos últimos 3 anos. O advogado a observou por um instante. Augusto dizia que a senhora fazia perguntas como: quem abria cofres? Clara não respondeu. Naquela noite, Beatriz ofereceu um jantar restrito na mansão, oficialmente para honrar a memória de Augusto, extraoficialmente, para reunir aliados, conselheiros, antigos amigos da família e 2 jornalistas influentes circularam entre taças e condolências. Ricardo falou de continuidade, prudência, legado. Helena chorou no ombro certo, diante da câmera certa. Beatriz repetiu que a família estava sofrendo com ataques injustos, mas confiava nas instituições. Nenhum deles disse claramente que Clara era uma fraude. Não precisavam. A sociedade elegante possuía maneiras de condenar sem assinar sentença. E Beatriz dominava todas. Clara não compareceu, mas sua ausência foi usada como prova de arrogância. Em seu apartamento, ela cruzava dados com a concentração de quem reconstrói um crime a partir de cinzas. Planilhas revelavam pagamentos fracionados abaixo de limites de auditoria. Doações filantrópicas convertidas em consultorias. Adiantamentos sem entrega comprovada. A cada descoberta, uma lembrança de Augusto ganhava sentido. Ele sabia mais do que dissera, mas talvez menos do que temia. Perto da meia-noite, Clara encontrou o nome de uma fundação ligada a Elisa. O coração dela falhou um compasso. A Fundação Elisa Monteiro havia sido criada por Augusto anos antes, supostamente para apoiar cursos profissionalizantes em bairros periféricos. Clara nunca ouvira falar dela. O nome da mãe estava ali, associado a relatórios bonitos, fotografias de jovens sorrindo, campanhas de dignidade e transformação. Porém, por baixo da superfície, havia repasses altos para empresas conectadas a Beatriz. Clara sentiu nojo, uma sensação física, amarga. Não bastara apagar Elisa da história familiar. Haviam usado seu nome como máscara para uma engrenagem de desvio. Pela primeira vez naquele dia, a raiva ameaçou quebrar sua calma. Ela levantou-se, lavou o rosto e apoiou as mãos na pia. A mulher no espelho tinha olhos vermelhos. Mas firme. Não agora, disse a si mesma. Eles queriam que ela reagisse como filha ferida, não como controladora. Queriam que a dor a tornasse previsível. Clara voltou à mesa. Separou os documentos da fundação e criou uma pasta física, longe da areia. Depois, enviou a Henrique uma única mensagem. Amanhã precisamos falar sobre a Fundação Elisa Monteiro. A resposta veio quase imediata. Eu temia que encontrasse isso. Clara fechou os olhos por um segundo. Na manhã seguinte, o Conselho Provisório reuniu-se em uma sala oval no topo do edifício. Clara entrou por último, de propósito, permitindo que todos notassem sua presença sem poder fingir surpresa. Ricardo ocupava uma cadeira próxima ao centro, embora não presidisse formalmente a reunião. Beatriz aparecia por vídeo, com iluminação perfeita e expressão de viúva ofendida. Álvaro Mendes distribuía pastas aos conselheiros. Clara sentou-se diante deles com apenas um caderno e uma caneta. A diferença visual era calculada. Eles traziam volume. Ela trazia perguntas em ambientes contaminados. Perguntas pesavam mais que papel. O conselheiro mais velho,
Raul Ferraz. Abriu a sessão falando em responsabilidade institucional. Disse que o grupo precisava preservar confiança do mercado, honrar memória do fundador e evitar decisões precipitadas. Clara agradeceu e pediu a palavra. Quero começar com uma medida simples. Auditoria independente em todos os contratos acima de determinado valor assinados nos últimos 4 anos. Preservação imediata de arquivos físicos e digitais. Suspensão preventiva de destruição, documental e canal, protegido para funcionários denunciarem irregularidades. Ricardo bateu a mão na mesa. Isso é uma acusação. Clara olhou para ele. Não. É governança. Alguns conselheiros se mexeram, desconfortáveis. Álvaro tentou argumentar que uma auditoria ampla poderia gerar instabilidade externa. Clara virou uma página do caderno. Instabilidade nasce quando a verdade é descoberta por terceiros antes de ser enfrentada pela empresa. Prefiro uma ferida limpa a uma infecção escondida. A frase circulou pela sala com força inesperada. Raul perguntou se ela tinha motivos concretos para propor tal medida. Clara respondeu que tinha inconsistências suficientes para justificar prudência e respeito suficiente pela instituição para não fazer acusações sem documentação completa. Ricardo percebeu que ela não cairia na armadilha. Beatriz interveio pela tela. Clara, todos reconhecemos que sua situação pessoal é delicada. Talvez seja difícil separar sentimentos familiares de decisões empresariais. Clara encarou a câmera. Senhora Beatriz, sentimentos familiares nunca impediram este conselho de aceitar decisões de Ricardo. Imagino que a régua de competência não varie conforme a origem do sobrenome. O silêncio foi tão denso que até o técnico de vídeo parou de mexer nos cabos. Raul cobriu a boca para disfarçar um movimento involuntário. Ricardo fixou os olhos nela com ódio frio. Naquele momento, a subestimação começou a virar preocupação. A proposta de auditoria não foi aprovada integralmente, mas também não foi derrotada. Raul sugeriu formar um comitê de verificação inicial em 72 horas. Era menos do que Clara queria. Mas mais do que Ricardo esperava conceder, ela aceitou. Sabendo que batalhas institucionais raramente se vencem com uma única carga. Ao sair da sala, ouviu 2 conselheiros comentarem que talvez Augusto não estivesse tão confuso ao escolhê-la. A frase deveria soar como elogio. Mas para Clara, confirmou o tamanho do preconceito. Precisara demonstrar competência para receber uma dúvida menos cruel. No corredor, Ricardo a alcançou perto dos elevadores. Desta vez, não havia plateia. Você está mexendo em coisas que não entende, disse ele. Clara apertou o botão sem olhar para ele. Então explique. E ela riu. Mas sem diversão. Você acha que verdade basta? Não basta. Verdade sem poder vira ruído. Eu tenho poder. Clara. Tenho gente em bancos, jornais, escritórios, ministérios. Você tem uma carta de morto e uma vida inteira de ressentimento. As portas do elevador se abriram. Clara entrou e virou-se para ele. Tenho tempo também. E você parece estar ficando sem... Ricardo não entrou. As portas se fecharam entre os dois. Refletindo por um instante o rosto dele dividido pelo metal, Clara desceu sozinha, sentindo a adrenalina finalmente atingir os músculos. Ele havia confirmado mais do que pretendia. Poder demais costuma convencer os homens de que ameaça é argumento. No térreo, Luísa a esperava com expressão aflita. Recebemos aviso de que alguns arquivos antigos serão enviados para descarte por política de retenção. Hoje, Clara sentiu a peça se mover no tabuleiro. Chamou Henrique. Pediu ordem formal de preservação e dirigiu-se ao arquivo central sem esperar escolta. O arquivo ficava em um prédio anexo, menos brilhante que a torre, com corredores estreitos e cheiro de papel envelhecido. O responsável, um homem chamado Sérgio, tentou barrar sua entrada alegando o procedimento interno. Clara mostrou a autorização societária e pediu que ele repetisse a negativa diante da câmera do celular de Luísa. Sérgio mudou de postura imediatamente. No fundo do depósito, caixas marcadas para descarte continham contratos de obras.
relatórios da Fundação Elisa Monteiro e correspondências internas assinadas por Álvaro. Clara não tocou em nada sem registrar. Cada caixa recebeu lacre, número e testemunha. Ao fim do dia, enquanto os documentos eram transferidos para a sala segura, Clara recebeu uma ligação de Helena. A voz da meia-irmã vinha doce, quase chorosa. Você está destruindo tudo porque nunca teve uma família. Clara fechou os olhos, cansada. Não. Helena, estou tentando descobrir o que foi destruído enquanto vocês chamavam isso de família. A linha ficou muda por alguns segundos. Então Helena sussurrou que Beatriz sabia coisas sobre Elisa que Clara talvez preferisse não ouvir. A ameaça atingiu exatamente onde pretendia. Mas Clara respondeu, apenas que verdades não pioravam por serem ouvidas tarde. Quando a noite caiu, o edifício esvaziou-se aos poucos, deixando nos corredores uma quietude artificial. Clara permaneceu na sala de transição com Henrique e Luísa, revisando lacres e protocolos. Mariana enviou nova lista, agora com nomes de fornecedores prejudicados. A cada documento preservado, Ricardo perdia a chance de reescrever o passado. A cada silêncio disciplinado, Beatriz perdia terreno na guerra emocional. Mesmo assim, Clara sabia que ainda estavam na borda. Os Valente haviam transformado riqueza em sistema de defesa. Para atravessá-lo, não bastaria coragem. Seria preciso método, paciência e aliados dispostos a suportar medo. Pouco antes de sair, Clara abriu novamente a carta de Augusto. Desta vez, a culpa dele lhe pareceu menos importante que a advertência. Ele a escolhera porque sabia que os próprios filhos haviam confundido herança com impunidade. Clara guardou a carta e apagou as luzes da sala. Do lado de fora, a cidade brilhava como um tabuleiro imenso. Na manhã anterior, ela era tratada como invasora. Agora já era considerada ameaça. Ainda não tinha amigos suficientes, provas completas, nem domínio da máquina que herdara. Mas possuía a primeira vantagem real. Seus inimigos finalmente começavam a mostrar medo. Clara chegou à Torre Valente antes que a maioria dos diretores ocupasse seus gabinetes, trazendo consigo uma pasta de couro simples e uma noite mal dormida nos olhos. O 22º andar já não parecia um espaço emprestado. Embora as paredes ainda carregassem a hostilidade muda de quem esperava sua retirada. Luísa havia organizado as caixas resgatadas do arquivo em fileiras numeradas e Henrique deixara sobre a mesa um relatório preliminar de riscos. Clara tirou o casaco, prendeu melhor o cabelo e sentiu que cada documento preservado respirava como uma testemunha recém-libertada. A primeira reunião do comitê de verificação fora marcada para as 9, mas Ricardo convocara diretores financeiros, jurídicos e operacionais para uma apresentação anterior, alegando urgência estratégica. Clara entendeu o gesto como tentativa de ocupação territorial. Ele queria transformar, lá em visitante, dentro da própria pauta. Ao entrar na sala principal, encontrou todos sentados, pastas abertas, telas acesas, cafés alinhados. Ricardo estava de pé diante de um painel com gráficos elegantes. Parou de falar quando ela cruzou a porta, e seu sorriso teve a delicadeza de uma lâmina escondida em seda. Que bom que conseguiu vir. Clara, disse ele, como se a reunião tivesse nascido sem sua autoridade. Estávamos revisando a estabilidade do grupo para evitar que ruídos recentes prejudiquem credores e parceiros. Ela caminhou até a cadeira vazia na cabeceira e permaneceu de pé atrás dela. Estabilidade baseada em informação incompleta não é estabilidade. É cenário. Ricardo apertou o controle remoto com força quase invisível. Alguns diretores trocaram olhares. Clara abriu a pasta e distribuiu cópias de uma única página, contendo apenas datas, valores e códigos de contratos, sem qualquer acusação escrita. Quero entender 3 operações antes de seguirmos, disse ela. A primeira envolve a consultoria Arcos do Sul, contratada para análise logística em 4 obras simultâneas. O valor total foi fracionado em 12 pagamentos, todos abaixo do limite de revisão aprofundada. A entrega registrada consiste em 2 relatórios idênticos, com erros copiados na mesma página. Quem aprovou a exceção?
O diretor financeiro, Álvaro Mendes, ajeitou os óculos e disse que teria de verificar. Clara assentiu. Verifique, mas faça isso agora, porque sua assinatura aparece em 6 autorizações e sua rubrica nas demais. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não havia nele apenas desprezo, mas cálculo. Clara passou ao segundo ponto. Um repasse da Fundação Elisa Monteiro para uma empresa de treinamento que funcionava em uma sala vazia no interior. Beatriz não estava presente, mas seu nome surgiu no organograma como presidente honorária da fundação. Ricardo interrompeu, afirmando que projetos sociais possuíam dinâmica própria e que Clara deveria evitar transformar ignorância em suspeita. Ela olhou para ele sem pressa. Ignorância seria aceitar fotografia de campanha como prova de execução. Eu prefiro comprovantes. Listas de presença e beneficiários reais. Uma diretora de operações chamada Natália Vieira, até então silenciosa, ergueu os olhos. Havia desconforto em seu rosto, mas também alívio. Ela informou que algumas obras citadas por Clara haviam recebido materiais com atraso, embora os pagamentos constassem como antecipados. Ricardo voltou-se para ela com expressão dura. Natália, cuidado para não misturar falhas de fornecedor com narrativa política. Clara percebeu a ameaça social contida na frase. Natália baixou a voz, mas não recuou. Não é narrativa. Tenho memorandos ignorados. Pela primeira vez. Uma peça interna se movia por vontade própria no tabuleiro. Clara encerrou a reunião, exigindo que todos os documentos relacionados às 3 operações fossem entregues ao comitê até o fim do dia. Ricardo aproximou-se quando os demais saíram. Você acha que constranger pessoas em público faz de você líder? Ela guardou a caneta. Não. Faz de mim alguém que aprendeu que perguntas feitas em particular desaparecem em gavetas. Ele inclinou-se, falando baixo. Você está abrindo portas que seu pai manteve fechadas para proteger você. Clara sentiu o golpe, mas não ofereceu a reação desejada. Meu pai manteve portas fechadas para proteger o nome dele. Há diferença. À tarde, Mariana foi levada ao edifício por uma entrada lateral, acompanhada por Henrique e por um segurança de confiança indicado por ele. Clara a recebeu em uma sala sem câmeras internas. Com o celular desligado dentro de um envelope opaco, Mariana parecia ainda mais abatida do que no encontro anterior. Ao ver as caixas lacradas, passou a mão sobre uma delas com um misto de medo e reverência. Eu pensei que tudo isso já tivesse virado cinza. Murmurou. Clara respondeu que por pouco não virou. As duas se sentaram diante de uma mesa coberta por planilhas impressas. Mariana explicou a lógica do desvio com precisão dolorosa. Contratos grandes eram divididos em consultorias menores. Fundações sociais recebiam repasses com justificativas nobres. Empresas, amigas, emitiam notas por serviços frágeis e parte dos valores retornava por doações, patrocínios ou pagamentos a intermediários. Nada parecia criminoso isoladamente. O sistema dependia de fragmentação, medo e respeitabilidade. Clara ouviu cada detalhe com atenção crescente. Aquilo exigira anos de prática e uma rede de silêncios bem remunerados. Ricardo podia ser arrogante, mas não era desorganizado. Beatriz podia parecer apenas vaidosa, mas sua elegância cobria a arquitetura. No meio da análise, Mariana mostrou uma sequência de mensagens impressas. Eram ordens indiretas, enviadas por superiores que evitavam verbos comprometedores. Ajustar, harmonizar, simplificar, alinhar. Clara reconheceu o idioma da corrupção educada. Aquele que nunca dizia roubar quando podia dizer otimizar. Uma mensagem mencionava um motorista antigo de Augusto, João Batista, como possível portador de material sensível. Mariana disse que ele desaparecera da rotina do grupo após a morte do patrão. Clara lembrou que Augusto confiava em poucos funcionários de longa data. Se havia deixado rastros com alguém fora da estrutura executiva, esse homem podia ser crucial. Henrique localizou João no fim da tarde, vivendo em uma pequena casa em Osasco, afastado de todos os contatos antigos. Clara decidiu visitá-lo naquela mesma noite.
levando apenas o advogado. Henrique protestou, mas ela argumentou que homens assustados fugiam quando sentiam cheiro de aparato oficial. A rua de João era estreita, iluminada por postes amarelados e janelas onde televisões coloriam cortinas finas. Ele abriu a porta com uma corrente ainda presa. Rosto marcado pelo tempo e olhos desconfiados. Quando viu Clara, pareceu reconhecer uma lembrança. Não uma pessoa. A senhora tem os olhos de Dona Elisa. A frase atingiu Clara com mais força do que qualquer insulto dos valentes. João os deixou entrar depois de verificar a rua 2 vezes. A casa era simples, limpa, cheia de objetos antigos, cuidadosamente conservados. Sobre uma estante, havia uma fotografia de Augusto ao lado de funcionários, tirada décadas antes. João serviu café sem perguntar e ficou de pé, como se sentar fosse perder prontidão. Disse que trabalhara para Augusto por 31 anos. Tempo suficiente para ver grandeza, fraqueza e culpa no mesmo homem. Clara não o interrompeu. Às vezes, confiança começa quando ninguém exige pressa. Seu pai me pediu para guardar uma coisa, disse João. Enfim, não entreguei a ninguém porque não sabia se a senhora viria por vontade própria ou empurrada por eles. Clara compreendeu que ele significava a família oficial. João retirou de dentro de uma lata de ferramentas um pequeno dispositivo USB enrolado em fita isolante. Também havia um caderno de capa preta, com anotações de Augusto feitas nos últimos meses. Henrique colocou luvas antes de tocar no material. Clara não estendeu a mão. Sentia que, se tocasse depressa demais, o passado poderia se quebrar. João contou que Augusto tentara encontrar Clara muitas vezes sem intermediários. Mas Beatriz controlava agendas, motoristas, ligações e médicos na fase final. Houve uma noite em que ele saiu sozinho, debilitado, decidido a ir ao apartamento dela. Ricardo o encontrou na garagem e o trouxe de volta aos gritos. João não ouviu tudo, mas viu Augusto depois, sentado no banco traseiro, dizendo que um homem podia construir prédios enormes e ainda assim não ter coragem de atravessar uma porta pequena. Clara olhou para a xícara intocada. Sua garganta parecia cheia de vidro. O caderno trazia registros curtos, por vezes confusos, mas lúcidos em essência. Augusto anotara datas de discussões, nomes de contratos suspeitos, observações sobre a saúde do grupo e frases dedicadas a Clara que jamais enviara. Em uma página, escreveu que Elisa recusara dinheiro porque desejava dignidade, não recompensa. Em outra, confessou que Beatriz ameaçara destruir a reputação de Elisa se ele reconhecesse a filha durante a juventude. Clara leu devagar, sentindo a imagem do pai se partir em pedaços contraditórios. Ele fora fraco e também prisioneiro de sua fraqueza. Amar não bastara. Henrique examinou o USB em equipamento isolado no escritório dele. Já na madrugada, o conteúdo era mais explosivo do que esperavam. Havia gravações de reuniões privadas, cópias de mensagens, relatórios médicos de Augusto, comprovando períodos de lucidez e uma declaração em vídeo gravada semanas antes da morte. Na imagem, ele aparecia magro, com a voz arranhada, mas consciente. Dizia que entregava o controle a Clara porque ela era a única pessoa fora da engrenagem de interesses que poderia enfrentar o que ele deixara crescer. Pedia proteção aos funcionários honestos e investigação sem concessões. Clara assistiu ao vídeo sem chorar até Augusto mencionar Elisa. Então seus olhos se encheram, mas ela não desviou o rosto. Ele dizia que não fora impedido de amar, e sim de assumir as consequências do amor. Admitia que covardia também era escolha. A frase atravessou Clara como uma sentença justa demais para ser recusada. Henrique desligou a tela ao final e permaneceu em silêncio. Nenhum deles tentou suavizar o peso daquilo. Havia provas. Sim, mas havia também luto renovado. Cada verdade recuperada salvava parte do presente e destruía uma ilusão que talvez ainda respirasse nela. Na manhã seguinte, antes que Clara pudesse consolidar o material com segurança, a crise explodiu.
Um portal econômico publicou que documentos internos do Grupo Valente haviam vazado para concorrentes e que a nova controladora era investigada informalmente por acesso indevido. A reportagem citava fontes próximas ao conselho e afirmava que Clara havia retirado caixas sem autorização em minutos. Bancos pediram esclarecimentos. Parceiros suspenderam reuniões e funcionários receberam mensagens anônimas dizendo para não cooperar com a auditoria. Ricardo chegara ao ataque esperado. Tentava transformar preservação de provas em sabotagem e competência em ameaça ao mercado. Quando Clara entrou na sala de crise, todos falavam ao mesmo tempo. Álvaro exigia que ela se afastasse temporariamente para preservar a imagem do grupo. Um advogado externo sugeria nota reconhecendo falhas de procedimento. Ricardo, sentado com expressão grave, fingia pesar. Nunca quisemos chegar a este ponto, disse ele. Mas a governança não pode ser conduzida por impulso pessoal. Clara deixou que ele terminasse. Depois, colocou sobre a mesa a ordem formal de preservação assinada no dia anterior. Os registros de lacre, as testemunhas e o protocolo de custódia. Impulso costuma ser menos documentado, respondeu. A sala perdeu parte do fôlego. Ricardo não esperava que ela tivesse registrado tudo tão minuciosamente. Ainda assim, Álvaro insistiu que o vazamento criara dano objetivo. Clara perguntou qual documento específico teria vazado. Ele respondeu que a reportagem não detalhava. Ela perguntou qual concorrente recebera informações. Ele disse que isso ainda estava sendo apurado. Clara perguntou quem. Dentro do grupo. Confirmara à imprensa a retirada das caixas. Ninguém respondeu. Então ela se levantou. A crise não começou porque documentos foram preservados. Começou porque alguém precisa que pareça perigoso preservá-los. Vamos descobrir quem lucra com esse medo. Naquele momento, Natália entrou com uma pasta nas mãos. Estava pálida, mas decidida. Pediu licença e entregou a Clara memorandos antigos sobre obras citadas na reunião anterior. Disse que guardara cópias porque pressentia que um dia precisaria provar que tentara agir corretamente. Ricardo a acusou de traição. Natália respondeu, com voz trêmula, que traição era deixar comunidades sem saneamento enquanto relatórios comemoravam metas inexistentes. A frase mudou a temperatura moral da sala. Clara viu nos olhos de alguns funcionários algo que não estava ali antes. Não lealdade plena. Ainda não. Mas reconhecimento. Clara convocou uma comunicação interna imediata. Não falou como vítima, nem como herdeira ofendida. Falou como responsável por milhares de empregos e por uma instituição que precisava escolher entre negar a doença ou tratá-la. Disse que nenhuma denúncia honesta seria punida, que documentos preservados seriam auditados por equipe externa independente, que qualquer tentativa de intimidação seria registrada. Não citou Ricardo. Não citou Beatriz. Justamente por isso, os atingiu com mais força. Pessoas culpadas costumavam denunciar a si mesmas ao reagir a frases gerais como se fossem ataques pessoais. À noite, Clara recebeu uma visita inesperada de Helena no apartamento. A meia-irmã apareceu sem maquiagem pesada. Usando roupas simples demais para parecer acaso, Clara hesitou antes de abrir, mas deixou a corrente presa. Helena parecia assustada. Disse que Ricardo estava fora de controle, que Beatriz queria usar uma história antiga sobre Elisa para destruir Clara emocionalmente, e que talvez houvesse documentos falsificados sobre a mãe dela. Clara escutou com cautela. Helena não era confiável, mas medo, verdadeiro, tem textura própria. Por que me contar isso agora? Perguntou Clara. Helena baixou os olhos. Porque eles também mentem para mim. A conversa durou pouco. Helena não entregou provas. Apenas uma pista. Um antigo advogado da família, Paulo Siqueira, guardava documentos sobre a negociação que afastara Elisa décadas antes. Segundo Helena, Beatriz repetia que, se Clara insistisse em mexer na fundação, a memória da mãe seria enterrada junto com ela. Clara fechou a porta depois que a meia-irmã saiu e sentiu o apartamento menor. A guerra finalmente alcançava a parte mais íntima de sua vida. Atacar sua competência não bastara. Agora atacariam Elisa.
porque sabiam que o amor pelos mortos não podia se defender sozinho. Na madrugada, Clara voltou ao vídeo de Augusto e ao caderno preto. Não buscava conforto, mas contradições. Encontrou uma anotação sobre Paulo Siqueira, seguida de 3 palavras: acordo, ameaça, hospital. Lembrou-se de histórias mal explicadas da mãe, de uma internação breve, quando Clara era pequena, de documentos que Elisa escondia em uma caixa de sapatos e nunca mostrava. A dor antiga ganhou novo contorno. Talvez sua vida inteira tivesse sido moldada por uma mentira jurídica, uma chantagem social, uma assinatura arrancada no momento de maior fragilidade. Clara não tremeu. Anotou o nome de Paulo em letras firmes, ao amanhecer. Ela enviou a Henrique cópias seguras do material de João e pediu reunião com a auditoria externa. Comunicação de crise e proteção formal a Mariana, Natália e João. Depois vestiu o blazer escuro, prendeu o cabelo e parou diante da fotografia de Elisa. Desta vez, falou em voz alta. Usaram seu nome, sua ausência e talvez sua dor. Eu vou separar tudo. Mãe, o que for mentira vai cair. O que for verdade, eu vou suportar. A promessa não era melodramática. Era o tipo de compromisso que nasce quando uma filha decide não herdar o silêncio. Na Torre Valente, Ricardo observava pela janela de seu gabinete enquanto Clara descia do carro. Álvaro avisara que a narrativa do vazamento começava a falhar e que alguns funcionários estavam enviando documentos ao canal protegido. Beatriz, ao telefone, ordenava calma, mas sua voz trazia uma nota de irritação rara. Ricardo apertou os punhos. Ele havia esperado uma bastarda intimidada, uma técnica tímida esmagada pela exposição pública. Em vez disso, via uma mulher que transformava cada ataque em método. O erro dos Valente não fora apenas desprezá-la, fora ensiná-la, pela rejeição, a sobreviver sem pedir licença. Clara entrou no prédio, sabendo que o próximo movimento seria decisivo. O comitê teria material suficiente para justificar a auditoria ampla, mas Ricardo ainda controlava parte do conselho, e Beatriz preparava uma ofensiva contra Elisa. No elevador, ela segurou a pasta com as gravações, os memorandos e o nome de Paulo Siqueira, escrito na primeira página do caderno azul. Seu rosto refletido no espelho não parecia vitorioso, parecia pronto. Quando as portas se abriram no 22º andar, Luísa correu até ela com uma notícia urgente. Ricardo convocara reunião extraordinária para questionar sua permanência no comando. A notícia da reunião extraordinária não surpreendeu Clara, mas a velocidade com que Ricardo movera suas peças revelou o tamanho do medo que ele tentava esconder. Luísa entregou a convocação com as mãos tensas, explicando que a pauta incluía avaliação de risco institucional, revisão de poderes executivos e proteção da imagem do grupo. Palavras limpas para uma tentativa de golpe interno. Clara leu cada linha. Dobrou o papel e guardou na pasta sem pressa. Henrique, ao seu lado, esperava uma reação mais dura. Ela apenas perguntou quem assinara o pedido e quais conselheiros haviam confirmado presença. A resposta veio em poucos minutos. Ricardo, Álvaro, Raul Ferraz. 2 conselheiros ligados a bancos, credores e uma representante de fundo estrangeiro participariam presencialmente. Beatriz, como sempre, apareceria por vídeo quando fosse conveniente. Parecer distante e influente ao mesmo tempo, a reunião seria no dia seguinte. Às 10, Clara percebeu a escolha calculada. Pouco tempo para preparar defesa. Tempo suficiente para que boatos circulassem durante a noite. Ela pediu a Luísa que organizasse toda a documentação em 3 blocos. Provas empresariais, provas sucessórias e provas de obstrução. A guerra emocional ficaria para depois. Henrique fechou a porta da sala assim que Luísa saiu. Clara, precisamos falar de Paulo Siqueira antes dessa reunião. Se Beatriz pretende usar documentos sobre sua mãe, talvez seja melhor anteciparmos o movimento. Clara olhou para o nome escrito no caderno azul. A tinta parecia mais escura do que as outras anotações, como se absorvesse luz. Ela sabia que tocar naquele passado significava abrir uma ferida
que nunca cicatrizara corretamente. Ainda assim, adiamento sempre fora o território onde os valentes venciam. Ligue para ele, disse, se estiver vivo, lúcido e com medo. Quero ouvi-lo hoje. Paulo Siqueira morava em Santos. Aposentado havia mais de 10 anos, em um apartamento de frente para o mar. Atendeu Henrique com reserva e desligou 2 vezes antes de aceitar uma conversa por vídeo. Quando apareceu na tela, Clara viu um homem abatido, com pele fina, olhos fundos e a expressão de quem envelhecera, fugindo de uma lembrança. Ele reconheceu o sobrenome Monteiro antes que ela dissesse qualquer coisa. Durante alguns segundos, ninguém falou. O som distante das ondas parecia invadir a sala. Indiferente ao peso de décadas guardadas em gavetas e consciências, eu não tenho nada a acrescentar, disse Paulo. Henrique permaneceu calado, deixando Clara conduzir. Ela aproximou-se da câmera. Minha mãe morreu sem conseguir me contar certas coisas. O senhor pode continuar protegendo quem a machucou, ou pode, ao menos uma vez, proteger a verdade. Paulo fechou os olhos. A frase encontrou nele um cansaço antigo. Depois de uma longa pausa, contou que Elisa fora pressionada a assinar um acordo de confidencialidade quando Clara tinha 6 anos. Beatriz descobrira que Augusto pretendia reconhecer a filha e ameaçara acusar Elisa de extorsão, adultério público e fraude contra a família. Clara sentiu o estômago apertar, mas sua voz não mudou. Minha mãe aceitou dinheiro. Paulo balançou a cabeça lentamente. Recusou. O acordo previa dinheiro, mas ela devolveu a primeira transferência no mesmo dia. O que aceitou foi silêncio, porque Beatriz apresentou relatórios médicos de sua internação e ameaçou pedir sua guarda. Disse que uma costureira instável não manteria uma criança contra uma família poderosa. Clara não respirou por um instante. A infância inteira passou por dentro dela em flashes. A mãe sorrindo demais em dias difíceis, a caixa de sapatos escondida, o medo quando carros paravam diante da casa. Paulo prosseguiu, agora com a voz quebrada. Eu redigi o documento. Sabia que era uma violência legal. Não havia crime evidente, mas havia abuso de poder. Augusto soube depois e enfrentou Beatriz tarde demais. Ela já tinha cópias, testemunhas compradas, médicos, amigos. Ele escolheu evitar o escândalo e sustentou a mentira. Clara fechou os dedos sobre a borda da mesa. Henrique olhou para ela, preocupado. Paulo pediu perdão sem dramatizar, o que tornou o pedido mais pesado. Disse que guardara cópias do acordo, das cartas de Elisa recusando dinheiro e de memorandos internos da época. Envie tudo por canal seguro, disse Clara. Paulo concordou, mas alertou que Beatriz possuía uma versão adulterada do acordo, preparada para sugerir que Elisa pedira pagamento para desaparecer. Clara já esperava crueldade, mas não aquele grau de planejamento. A memória de sua mãe seria transformada em arma diante de conselheiros, jornalistas e talvez tribunais. Quando a ligação terminou, ela permaneceu imóvel. Por um momento, a controladora desapareceu e restou apenas a filha. A dor não veio em lágrimas. Veio como uma quietude perigosa, tão profunda que Henrique preferiu não interromper. No fim da tarde, Beatriz pediu para encontrar lá na mansão. Henrique aconselhou recusa, mas Clara aceitou com uma condição: iria acompanhada. Deixaria registro do encontro e não entraria em sala sem saída. Beatriz respondeu com ironia educada, dizendo que a casa ainda era um lar, não uma delegacia. Clara quase respondeu que lares não precisavam destruir reputações de mulheres mortas, mas guardou a frase. Algumas verdades tinham mais força quando economizadas. Ao chegar, encontrou a mansão iluminada por lâmpadas quentes, como se tentasse encenar afeto para esconder o cheiro de guerra. Beatriz a recebeu na estufa de vidro, cercada por orquídeas raras e móveis claros. Henrique ficou no corredor, visível pela porta aberta. A viúva vestia azul escuro, abandonando o preto do luto oficial, talvez por cansaço de fingir perda. Clara permaneceu de pé. Beatriz serviu chá para si mesma e disse que certas mulheres nasciam com talento para sobreviver às margens,
mas confundiam sobrevivência com direito de invadir o centro. Clara a observou sem responder. Havia um brilho duro nos olhos de Beatriz. Não era apenas ódio, era ressentimento contra qualquer coisa que escapasse ao seu controle. Sua mãe era bonita, disse Beatriz, mexendo a xícara sem beber. Bonita e imprudente. Achou que amor bastava para enfrentar uma família. Clara sentiu a armadilha e não entrou. Minha mãe não está aqui para ouvir insultos. Beatriz sorriu. Não são insultos. São fatos. Ela poderia ter aceitado dinheiro. Distância. Uma vida tranquila. Preferiu pusar de digna. No fim, morreu pobre. E você cresceu acreditando que sofrimento era virtude. Clara deu um passo à frente. Sofrimento não é virtude, mas usar poder para fabricar sofrimento é caráter. A mão de Beatriz parou sobre a xícara. A conversa endureceu. Beatriz afirmou que, se Clara continuasse, documentos antigos chegariam à imprensa. O nome de Elisa seria arrastado para capas, debates e comentários maldosos. Clara perguntou se ela realmente acreditava que uma filha escolheria preservar uma mentira para proteger a aparência de paz. Beatriz inclinou-se. Eu acredito que toda pessoa tem um ponto em que a dor fala mais alto que a razão. O seu ponto é sua mãe. Clara sentiu o golpe chegar exatamente onde mirado. Mesmo assim, respondeu com voz baixa. O erro de vocês é achar que amor me torna fraca. Amor me dá medida. Beatriz perdeu por um instante a elegância. Você não entende o que construímos. Clara a encarou. Construíram uma casa onde verdade era tratada como ameaça. Beatriz levantou-se. E a cadeira arranhou o piso claro. Augusto era meu marido. Eu preservei esta família quando ele quis destruí-la, por culpa e vaidade. Clara viu. Enfim, a lógica interna da adversária. Beatriz não se via como vilã. Via-se como guardiã de um nome. E qualquer pessoa ferida por essa defesa era apenas dano necessário. Era assim que poder se corrompia sem precisar se chamar maldade. Clara deixou a mansão com uma certeza nova. Beatriz atacaria Elisa na reunião. Talvez não diretamente, mas com documentos vazados, perguntas plantadas e insinuações de instabilidade hereditária. Durante o trajeto de volta, recebeu de Paulo os arquivos digitalizados. Henrique confirmou a autenticidade preliminar das assinaturas e identificou marcas grosseiras na versão adulterada que Beatriz provavelmente usaria. Clara não sentiu alívio. Sentiu tristeza. A mãe passara a vida tentando protegê-la de uma vergonha que não lhe pertencia. E agora cabia à filha devolver ao mundo a dignidade que lhe fora roubada. A noite foi consumida por preparação. Mariana organizou a trilha financeira da Fundação Elisa Monteiro. Natália enviou memorandos de obras. João autorizou o uso formal do caderno e das gravações. Paulo assinou declaração reconhecendo abuso jurídico no acordo antigo. Henrique reuniu tudo em ordem processual. Luísa, pálida de cansaço, criou uma linha do tempo visual com datas, valores e responsabilidades. Clara revisou cada ponto sem permitir excesso emocional. Não queria um espetáculo de vingança. Queria uma estrutura tão sólida que até os cúmplices mais prudentes escolhessem distância. Ao amanhecer, o caso tinha esqueleto, músculos e voz. A reunião extraordinária começou com pontualidade cruel. A sala oval estava cheia, e o ar tinha cheiro de café forte e tensão polida. Ricardo vestia um terno impecável. Beatriz aparecia na tela com expressão serena. Álvaro fingia concentração em documentos. Raul Ferraz parecia mais velho do que na semana anterior. Clara entrou carregando apenas uma pasta preta. Atrás dela, Henrique, Luísa e uma representante da auditoria independente aguardavam autorização para participar. Ricardo tentou impedir a presença da auditora, alegando pauta interna. Clara apresentou cláusula de proteção da controladora e responsabilidade fiduciária. A objeção morreu antes de respirar. Ricardo abriu a sessão com um discurso sobre estabilidade. Falou de credores preocupados, imprensa agressiva, funcionários inseguros e necessidade de liderança experiente. Não citou a própria gestão nos anos investigados.
Álvaro complementou com gráficos que mostravam queda de confiança após a posse de Clara. Como se a doença tivesse começado quando alguém pediu exames. Beatriz. Pelá, telá, adotou o tom compassivo. Disse que Clara era inteligente, mas emocionalmente envolvida demais para distinguir justiça de ressentimento. Alguns conselheiros assentiram com cautela. A estratégia era clara: pintar-la como competente, porém instável, capaz, porém perigosa. Clara pediu a palavra apenas depois que todos terminaram. Colocou a pasta sobre a mesa e falou sem elevar a voz. Concordo que estabilidade é essencial. Por isso, precisamos diferenciar instabilidade causada por transparência e instabilidade causada por irregularidade. Em seguida, distribuiu o primeiro bloco de documentos. Contratos fracionados. Pagamentos duplicados. Empresas sem entrega comprovada. Memorandos ignorados. Não acusou Ricardo de início. Deixou que datas e assinaturas fizessem o trabalho. A representante do fundo estrangeiro começou a fazer anotações rápidas. Um conselheiro ligado a banco pediu cópia integral. Ricardo percebeu que a sala mudava. Álvaro tentou interromper, dizendo que documentos fora de contexto poderiam induzir a interpretações levianas. Clara abriu o segundo bloco. Então vamos ao contexto. Mostrou o fluxo de repasses da Fundação Elisa Monteiro para empresas conectadas a aliados de Beatriz, cruzando datas com campanhas públicas e contratos sem beneficiários reais. Beatriz ficou imóvel na tela. Ricardo afirmou que a fundação realizara centenas de atendimentos sociais. Clara perguntou onde estavam as listas auditáveis, os comprovantes independentes e as notas de execução. Ninguém respondeu. A ausência de resposta ocupou a sala com mais força que qualquer discurso. Então Beatriz fez o movimento esperado. Com voz ferida, disse que Clara talvez tivesse uma visão romantizada da própria mãe, e que havia documentos antigos mostrando uma relação marcada por interesses financeiros. Antes que Henrique protestasse, Beatriz enviou aos conselheiros a versão adulterada do acordo. Ricardo olhou para Clara esperando rachadura. Durante um segundo, ela sentiu o mundo estreitar. O nome de Elisa surgia ali como moeda, como suspeita, como lama fabricada. Clara pousou a mão sobre a pasta preta. Quando falou, sua voz era tão calma que Raul ergueu o rosto. Assustado. A senhora acaba de distribuir um documento falso. Beatriz sorriu com desprezo. Cuidado. Clara. Dor não é perícia. Clara abriu a pasta e entregou as cópias enviadas por Paulo Siqueira, acompanhadas da declaração dele. Cartas de Elisa recusando dinheiro e análise técnica preliminar das adulterações. Explicou que a versão original não provava ganância, mas coerção. Mostrava uma mulher pobre ameaçada com a perda da filha por uma família que preferiu usar influência a admitir responsabilidade. Pela primeira vez, sua voz oscilou, não por fraqueza, mas por humanidade. Minha mãe não vendeu silêncio. Teve o silêncio arrancado. A sala ficou suspensa. Beatriz empalideceu. E a imagem na tela congelou por um instante. Talvez por instabilidade de rede. Talvez porque ela mesma parara de respirar. Ricardo levantou-se. Isso é manipulação sentimental. Clara virou-se para ele. Manipulação sentimental foi usar uma fundação com o nome dela para movimentar dinheiro sem comprovar entrega social. Foi ameaçar divulgar mentira para impedir investigação empresarial. Foi chamar covardia de tradição. Henrique apresentou a gravação de Augusto, autorizando investigação ampla e reconhecendo lucidez na transferência de controle. A voz do morto encheu a sala. Frágil e inapelável, Ricardo perdeu a contenção. Chamou o vídeo de encenação. Acusou Henrique de trair a família e afirmou que conselheiros seriam responsabilizados se apoiassem uma aventureira. A palavra aventureira caiu mal. Até Raul pareceu ofendido pela grosseria em meio às provas. Clara não respondeu ao insulto. Pediu votação imediata para a auditoria independente, completa. Proteção aos denunciantes. Suspensão preventiva de poderes operacionais de executivos citados e comunicação formal às autoridades competentes. A representante do fundo estrangeiro apoiou.
O banco principal apoiou com ressalvas. Raul. Depois de longa pausa, apoiou. Álvaro ficou só antes de perceber que estava só. A medida foi aprovada. Não era ainda condenação, mas era ruptura institucional. Ricardo saiu da sala antes do encerramento, batendo a porta com força suficiente para fazer tremer os copos de água. Beatriz desligou a câmera sem despedida. Álvaro ficou sentado, pálido, como se calculasse quantos e-mails antigos ainda poderiam sobreviver em servidores esquecidos. Clara assinou a ata com mãos firmes. Por dentro, no entanto, sentia um cansaço esmagador. Havia vencido uma batalha decisiva, mas ao custo de expor a ferida da mãe diante de estranhos. Justiça. Descobria. Às vezes, exigia pagar com intimidade. No corredor, Natália esperava com Mariana. As duas haviam acompanhado parte da reunião por transmissão autorizada. Mariana chorava em silêncio. Talvez por alívio, talvez por medo do que viria. Natália apertou a mão de Clara e disse que outros funcionários queriam falar. Muitos. Clara agradeceu, mas pediu cautela. Ninguém seria empurrado para o fogo sem proteção. Luísa, exausta, sorriu pela primeira vez em dias. Henrique informou que a aprovação permitiria solicitar preservação externa de dados e impedir descartes. Clara assentiu. A estrutura de Ricardo começava a perder paredes, mas homens encurralados ainda quebravam janelas. A retaliação veio antes do pôr do sol. Ricardo convocou jornalistas diante da mansão e declarou que Clara promovia uma perseguição movida por ressentimento, apoiada por documentos distorcidos e funcionários coagidos. Não mencionou a votação. Não mencionou a auditoria. Falou em honra familiar, legado e oportunismo. Beatriz apareceu ao lado dele. Mais silenciosa, mas seu silêncio era calculado. As imagens circularam rapidamente. Algumas vozes ainda defenderam os valentes. Outras começaram a perguntar por quê. Se não havia nada a esconder. Tantos documentos quase haviam sido descartados. A narrativa pública já não obedecia completamente à família. Naquela noite, Clara voltou ao apartamento tarde. Sobre a mesa, deixou a pasta preta, a carta de Augusto e a fotografia de Elisa. Não acendeu todas as luzes. Preferiu a penumbra, onde a cidade entrava pela janela como um mar de pontos distantes. Pela primeira vez desde a leitura do testamento, chorou, não por Augusto, não pelos insultos, não pelo império. Chorou pela menina que não sabia que a mãe fora ameaçada, pela mulher que morreu carregando uma vergonha falsa, pela filha que precisou transformar luto em prova documental. Depois lavou o rosto e voltou a ficar de pé. O telefone tocou pouco antes da meia-noite. Era Henrique. Sua voz vinha grave. Ricardo protocolou pedido judicial de afastamento emergencial e convocou a Assembleia de Acionistas para ratificar a proposta. Está tentando levar a disputa para o palco máximo antes que a auditoria avance. Clara fechou os olhos, mas não se surpreendeu. Quando será? Depois de amanhã. Ela olhou para a fotografia da mãe, depois para a chave prateada de Augusto. Então temos pouco tempo, disse. Henrique perguntou se ela queria descansar algumas horas antes de decidir. Clara respondeu que descanso seria luxo depois da verdade. Ao desligar, Clara abriu o caderno azul e escreveu no topo da página: Assembleia Final. Abaixo, listou nomes, provas, riscos, aliados, perguntas sem resposta. Não podia contar apenas com documentos empresariais. Precisaria mostrar ao mercado, aos conselheiros e aos próprios Valente, que a disputa não era entre uma filha ilegítima e uma família tradicional, mas entre governança e impunidade. Ricardo tentaria esmagá-la com espetáculo. Beatriz tentaria feri-la com memória. Álvaro tentaria salvar a si mesmo, entregando pedaços menores da rede. Clara teria de transformar tudo isso em uma sequência impossível de negar. Quando a madrugada avançou, ela recebeu uma mensagem de número desconhecido. Havia apenas uma foto. Nela, Ricardo aparecia em uma garagem subterrânea, entregando uma pasta a um homem ligado a uma das empresas de fachada. A data marcada no arquivo era da noite anterior à publicação do falso vazamento.
Em seguida, outra mensagem chegou. Se quiser a gravação completa, proteja minha família. Clara leu a frase 2 vezes. O tabuleiro mudava outra vez. Alguém dentro do círculo de Ricardo começara a duvidar da própria sobrevivência. A queda dele não viria de fora apenas. Viria também das rachaduras que sua arrogância abrira por dentro. Clara não respondeu imediatamente. Chamou Henrique por canal seguro. Encaminhou a imagem e pediu rastreamento prudente, sem expor o remetente. Depois ficou junto à janela até o céu clarear. São Paulo despertava com seu ruído de motores, buzinas e passos. Indiferente à assembleia que decidiria o destino de um império. Clara sentiu medo. Claro, só os imprudentes confundem coragem com ausência de medo. Mas havia algo maior sustentando sua coluna. A filha rejeitada entraria no salão principal não para pedir lugar, e sim para provar que o lugar sempre fora negado por mentira. A manhã da assembleia nasceu pesada, com nuvens baixas cobrindo São Paulo como um teto de concreto. Clara vestiu um terninho azul escuro, simples e impecável, escolhido não para impressionar, mas para não permitir distrações. Sobre a mesa do apartamento, alinhou a carta de Augusto, as cópias autenticadas, os relatórios financeiros, a declaração de Paulo Siqueira e a fotografia de Elisa. Não levou a fotografia consigo. Deixou-a junto à janela, onde a luz fraca tocava o rosto sorridente da mãe. Aquela batalha não precisava transformar amor em espetáculo para provar sua força. Henrique chegou às 7, trazendo a gravação completa prometida pelo informante anônimo. O remetente era um assessor de Álvaro, homem, jovem, pai de 2 crianças, que havia participado de reuniões logísticas sem compreender inicialmente a extensão do esquema. A filmagem mostrava Ricardo entregando uma pasta a um intermediário e ordenando que a história do vazamento fosse alimentada antes que Clara consolidasse a auditoria. Não havia confissão perfeita, mas havia contexto, data, voz e imagem suficientes para destruir a versão de que ele apenas reagira à crise. Clara assistiu sem expressão triunfante. No caminho para o edifício onde a assembleia ocorreria, Clara manteve o silêncio. Henrique revisava pontos legais. Luísa confirmava a presença da auditoria. Mariana enviava mensagens sobre funcionários dispostos a depor. E Natália aguardava em uma sala reservada com memorandos originais. Clara ouvia tudo, mas dentro dela havia uma quietude que não vinha da ausência de medo. Vinha da aceitação. Se perdesse, os valentes chamariam justiça de ressentimento e enterrariam provas sob anos de litígio. Se vencesse, herdaria uma empresa ferida, funcionários assustados, contratos contaminados e uma família que jamais admitiria ter sido derrotada por verdade. O salão da assembleia ficava no último andar de um hotel de luxo, escolhido por Ricardo para dar aparência de neutralidade e grandeza. Havia acionistas, conselheiros, advogados, auditores, representantes de bancos e jornalistas credenciados em área separada. Beatriz chegou antes de Clara, vestida de bege claro, como se a pureza pudesse ser costurada em tecido. Ricardo circulava entre pequenos grupos, apertando mãos, falando em voz baixa, distribuindo segurança como quem distribui promessas. Quando Clara entrou, o salão diminuiu o ruído. Não por respeito pleno, ainda não, mas porque todos sabiam que algo definitivo começava. Ricardo abriu os trabalhos com um discurso ensaiado. Falou da dor de perder o pai, do perigo de decisões impulsivas, da necessidade de proteger milhares de empregos contra uma disputa pessoal transformada em cruzada. Disse que Clara tinha talento técnico, mas não experiência emocional nem institucional para dirigir um grupo daquela magnitude. A delicadeza calculada do elogio tornou a acusação mais venenosa. Beatriz permaneceu sentada, olhos baixos, interpretando a viúva que sofria com dignidade. Clara observava os dois sem interromper. Aprendera que a arrogância, quando ganha palco, costuma caminhar sozinha até a própria borda. Álvaro apresentou uma proposta formal de afastamento temporário de Clara, com nomeação de um comitê executivo liderado por Ricardo,
até conclusão de questionamentos judiciais. Os gráficos exibiam queda de confiança, manchetes recentes e supostos riscos operacionais. Nenhum gráfico mostrava os anos de contratos suspeitos, porque a mentira corporativa adora medir apenas o dano causado pela descoberta. Raul Ferraz pediu que Clara se manifestasse. Ela levantou-se devagar, levando à mesa apenas uma pasta fina. A simplicidade do gesto contrastou com a pilha de documentos exibida pelo outro lado. Muitos entenderam tarde demais que aquilo era escolha. Clara começou agradecendo aos funcionários que mantiveram a empresa viva, apesar do medo. Depois afirmou que não discutiria sua origem, a vida privada de Augusto, nem a dor fabricada em torno de sua mãe. A Assembleia, disse ela, não era um tribunal de sangue, mas um órgão responsável por patrimônio, governança e consequências. Em seguida, projetou a linha do tempo preparada por Luísa, pagamentos fracionados, consultorias sem entrega, fundações usadas como ponte, memorandos ignorados, descarte irregular de arquivos, ataque público coordenado. Cada item vinha acompanhado de fonte, data, responsável e estado de verificação. Ricardo tentou interromper na terceira tela. Clara pediu que a objeção fosse registrada e continuou. Mostrou que a suposta crise causada por sua posse começara antes dela assumir qualquer decisão operacional relevante. Mostrou a ordem de preservação documental, assinada e comunicada. Mostrou que o vazamento atribuído a ela não tinha arquivo identificado, concorrente identificado, nem trilha técnica. Depois apresentou a gravação da garagem. O salão ficou imóvel ao ouvir a voz de Ricardo orientando o intermediário a alimentar a narrativa antes que os documentos fossem examinados. Beatriz ergueu o rosto como se tivesse levado um golpe. Ricardo levantou-se. Vermelho. Isso é ilegal. Manipulável. Fora de contexto. Clara olhou para Raul. A autenticidade preliminar foi verificada por peritos independentes e a cadeia de recebimento está documentada. Não estou pedindo condenação penal nesta sala. Estou demonstrando que a justificativa do meu afastamento foi fabricada por quem deseja assumir o controle. A representante do fundo estrangeiro pediu cópia técnica do material. Um dos bancos solicitou pausa para a consulta. Ricardo percebeu que a maré virava e cometeu o erro que homens acostumados à obediência cometem quando a sala deixa de obedecer. Ele apontou para Clara e perdeu a máscara. Você acha que esses papéis fazem de você uma valente? Você é filha de uma costureira que meu pai teve vergonha de mostrar. Tudo que sabe aprendeu olhando pela janela da nossa vida. Não entende lealdade. Não entende legado. Não entende o preço de manter uma família no topo. Clara sentiu a frase atravessar a sala como fumaça tóxica. Alguns acionistas desviaram os olhos. Beatriz fechou a mão sobre a bolsa. Mas não o impediu. Ricardo havia dito em público o que todos sussurravam em privado. Clara deixou o silêncio amadurecer. Depois respondeu sem raiva visível. Você tem razão em uma coisa. Ricardo, eu olhei pela janela durante muito tempo. Por isso, vi o que vocês faziam quando acreditavam que ninguém importante estava observando. Em seguida, chamou Mariana Rocha. A ex-contadora entrou com passos hesitantes. Mas voz firme. Relatou sua demissão forjada. Apresentou planilhas comparativas. Explicou como valores retornavam por empresas intermediárias. Ricardo tentou desqualificar, lá como funcionária ressentida. Mariana abriu uma pasta e mostrou mensagens internas com códigos, datas e ordens indiretas. O ressentimento, disse ela, não cria comprovantes bancários. Natália falou em seguida. Sua presença mudou o ambiente porque ela ainda era diretora ativa. Mulher respeitada pela área operacional. Descreveu obras de saneamento prometidas e não concluídas. Comunidades usadas em campanhas sem receber benefícios correspondentes. Fornecedores pequenos esmagados por atrasos planejados. Não chorou, mas sua voz falhou ao mencionar famílias que ainda esperavam, água limpa enquanto relatórios comemoravam metas. Clara observou os rostos ao redor. Alguns ouviam pela primeira vez. Outros ouviam apenas aquilo que já sabiam e fingiam ignorar.
A diferença entre surpresa e culpa era discreta, mas visível para quem aprendera a observar. Henrique apresentou então o vídeo de Augusto, não como apelo emocional, mas como peça sucessória e declaração de intenção. O fundador aparecia cansado, lúcido, consciente das consequências. Confirmava que escolhera Clara por competência e independência. Reconhecia erros, pedia investigação sem proteção a sobrenome algum. A voz dela, frágil e firme ao mesmo tempo, ocupou o salão com autoridade que Ricardo não conseguiu imitar. Beatriz olhou para a tela sem piscar, talvez, pela primeira vez. Não visse o marido que controlara, mas o homem que escapara de suas mãos no gesto final. Quando o vídeo terminou, Clara pediu votação não apenas sobre sua permanência, mas sobre um pacote de medidas imediatas. Auditoria independente com acesso irrestrito, afastamento preventivo de executivos citados, comunicação voluntária às autoridades, proteção a denunciantes, congelamento de contratos sob suspeita e criação de comitê social para reparar danos comprovados. Ricardo gritou que aquilo destruiria o grupo. Clara respondeu que o grupo já estava sendo destruído por dentro. A diferença era que agora a destruição teria nome, registro e limite. Raul Ferraz fechou os olhos por um momento, como se finalmente abandonasse uma omissão confortável. A votação foi lenta. Cada acionista parecia medir não apenas números, mas o futuro de sua própria reputação. O fundo estrangeiro votou com Clara. Os bancos, após consulta, apoiaram as medidas com exigência de monitoramento externo. Raul votou a favor. 2 conselheiros ligados a Ricardo se abstiveram. Gesto covarde que soou como confissão silenciosa. Quando o resultado foi anunciado, Clara permaneceu imóvel. A proposta de afastamento caíra. O pacote de investigação fora aprovado. Ricardo ainda estava de pé. Mas seu poder havia desmoronado diante de todos. Sem que ninguém precisasse tocá-lo, foi então que Álvaro tentou salvar a própria pele. Levantou-se, pálido, e declarou que muitas decisões operacionais haviam sido impostas por Ricardo, com conhecimento parcial de Beatriz. Disse possuir registros adicionais e se colocava à disposição das autoridades. Ricardo avançou 2 passos em direção a ele, contido por seguranças, antes que a cena se transformasse em violência. Não houve soco, não houve sangue. Apenas o retrato patético de um homem poderoso descobrindo que medo comprado não é lealdade. As câmeras autorizadas não captaram tudo, mas captaram o suficiente para encerrar qualquer narrativa de controle. Beatriz levantou-se devagar. Todos esperavam que defendesse o filho, que negasse, que atacasse Clara. Em vez disso, falou pouco. Disse que precisava de seus advogados e que qualquer declaração seria feita no foro adequado. Não pediu desculpas. Não olhou para Mariana, nem para Natália, nem para Clara. Apenas recolheu a bolsa, a compostura e os restos de influência. Ao passar pela filha de Elisa, parou por um segundo. Seus olhos diziam ódio, mas também derrota. Clara não desviou. Não havia prazer naquele encontro. Havia apenas a confirmação de que certas rainhas caem sem aprender humildade. Nos dias seguintes, a queda dos Valente ocupou manchetes. Mas Clara recusou entrevistas pessoais. Comunicados oficiais confirmaram cooperação com autoridades, afastamentos preventivos e revisão de contratos. Ricardo tentou alegar perseguição familiar, porém novas provas entregues por Álvaro e por funcionários protegidos enfraqueceram sua defesa. Beatriz viu suas fundações investigadas, suas alianças sociais recuarem e seu nome deixar de abrir portas com a facilidade de antes. Helena, silenciosa, procurou Clara uma vez. Não pediu perdão pela vida inteira. Apenas admitiu que crescera acreditando em versões convenientes. Clara respondeu que admitir era começo, não absolvição. A reconstrução do grupo foi mais difícil que a vitória. Clara descobriu que corrigir uma estrutura contaminada exigia resistência diária contra hábitos, interesses e medos. Contratos foram suspensos, obras revisadas, fornecedores pequenos renegociados, funcionários perseguidos
reintegrados quando possível, a Fundação Elisa Monteiro foi fechada em sua forma antiga e recriada com conselho independente, orçamento transparente e foco real em formação profissional de mulheres sem acesso a oportunidades. Clara visitou a primeira turma sem fotógrafos. Ao ver máquinas de costura novas alinhadas em uma sala clara, precisou respirar fundo para não ser vencida pela memória. Meses depois, Clara voltou ao cemitério em uma manhã de sol suave. Levou flores simples para Elisa e nenhuma para Augusto. Apenas uma carta dobrada. Sentou-se diante do túmulo da mãe e contou, em voz baixa, o que havia acontecido. Disse que o nome dela fora limpo, que mulheres aprenderiam ofícios sob uma fundação verdadeira, que a vergonha finalmente mudara de endereço. Depois caminhou até o túmulo de Augusto. Não sabia se o perdoara. Talvez perdão fosse palavra grande demais para uma vida de ausências. Ainda assim, deixou a carta sobre a pedra. Na carta, Clara escreveu que ele não havia consertado o passado ao escolhê-la, mas havia aberto uma porta para que ela impedisse novas mentiras. Escreveu que amor sem coragem feriu 2 mulheres, mas que a verdade, mesmo atrasada, ainda podia servir aos vivos. Não prometeu guardar o nome Valente como relíquia, prometeu transformá-lo em responsabilidade. Ao sair do cemitério, encontrou João esperando perto do portão. Chapéu nas mãos, olhos marejados. Ele disse que Dona Elisa teria orgulho. Clara sorriu com tristeza. Orgulho era pouco. Ela preferia que a mãe tivesse tido paz. 1 ano depois, o antigo gabinete de Augusto já não parecia santuário masculino. Clara manteve a mesa. Retirou retratos pomposos e colocou nas paredes fotografias de obras concluídas, equipes reais e projetos sociais auditados. Luísa tornou-se chefe de governança interna. Mariana coordenava o canal de integridade. Natália liderava operações com autonomia. Henrique continuava como conselheiro jurídico, mais grisalho e menos cansado. O grupo Valente perdeu contratos fáceis, amigos convenientes e privilégios silenciosos, mas ganhou algo que nunca aparecera em seus relatórios antigos. Ganhou a possibilidade de existir sem depender da mentira. Certa tarde, Clara recebeu a notícia de que Ricardo aceitara acordo em parte das acusações empresariais, enquanto outras seguiriam em processo. Beatriz retirara-se da vida pública. Cercada por poucos leais e muitos fantasmas, Helena mudara-se para longe e enviava mensagens raras, cautelosas, tentando construir uma conversa que talvez um dia merecesse o nome de vínculo. Clara não celebrou nenhuma ruína. Descobriu que justiça não era festa, mas limpeza. Tirava-se o entulho, abriam-se janelas, aceitava-se o cheiro duro da poeira, e só então a casa podia aprender a respirar. Naquela noite, Clara ficou sozinha no último andar da torre. Olhando São Paulo acender-se pouco a pouco, lembrou-se da primeira vez que entrara ali sob olhares de desprezo, do cartão anônimo, das acusações, das mentiras sobre Elisa. Lembrou-se também da menina que esperava um pai, da jovem que estudava enquanto a cidade dormia, da mulher que aprendeu a não confundir silêncio com fraqueza. A família Valente a chamara de inútil porque só reconhecia a utilidade em quem obedecia ao próprio sistema. Ela provou o contrário sem precisar tornar-se parecida com eles. Antes de apagar a luz, Clara abriu a gaveta e tocou a chave prateada deixada por Augusto. Já não precisava dela, mas não a descartou. Algumas chaves não servem apenas para abrir cofres, servem para lembrar que toda herança verdadeira exige escolha. Ela poderia ter herdado rancor e multiplicado destruição. Poderia ter transformado o império em monumento à própria ferida. Escolheu outro caminho, não por pureza, mas por disciplina moral. Enquanto a cidade brilhava além do vidro, Clara saiu do gabinete sabendo que não era mais a filha escondida, nem a herdeira inesperada. Era a mulher que devolvera a verdade ao lugar onde a mentira reinava.